Oi galerinha, hoje eu vou falar um pouco sobre o meu primeiro trimestre de gravidez e alguns sintomas que eu senti e que foi muito útil esse tipo de vídeo quando eu estava sentindo alguns sintomas, que eu dei aquela pesquisada para me saber se aquilo era normal, se não era, porque no começo tudo é dúvida. Então eu tô fazendo esse vídeo para estar ajudando algumas mamães do lado daí de como eu descobri e como foi os sintomas que eu senti no decorrer desse primeiro trimestre. Vou começar passando algumas diquinhas. A primeira delas é anotar. Eu anoto todas as minhas semanas. 11 semanas, 12 semanas, 13 semanas. Eu costumo anotar os principais fatores que aconteceram naquela semana. Porque tem muita coisa que acaba passando despercebido pela mamãe que a gente durante algumas semanas depois de um tempo. Tem coisa que aconteceu na minha 7ª semana que eu não lembro mais, entendeu? Então, se eu deixar anotado o que aconteceu de principal naquela semana, vai fazer eu recordar, vai fazer o médico me fazer alguma pergunta e eu saber responder, entendeu? Então, isso é muito legal. Outra coisa também é tirar foto da barriguinha. Não precisa ser com a mesma roupa, nem nada. Porque às vezes vocês vão perceber que a gente vai dar uma moleza no corpo. Algumas mamães sentem isso, né? E aí eu não tiro as fotos com as mesmas roupas também, se você quiser, é bem bonito. Eu vou pro espelho, tiro uma fotinha toda semana da minha barriga só pra ver o desenvolvimento do bebê. E eu acho isso muito legal, porque depois a gente vai ver e ver o quanto cresce. Porque quando tá aqui a gente não percebe muito, mesmo crescendo, mesmo as pessoas dizendo tá maior, você às vezes nem percebe. Outra coisinha bem legal que eu queria falar pra vocês é procurar um posto ou um médico se você tiver plano para iniciar o pré-natal, que eles vão tirar todas as suas dúvidas, saber quanto tempo você tá, se você vai precisar tomar vitamina, as coisas necessárias que são precisas nesse primeiro trimestre principalmente. Vou falar agora um pouco sobre como eu descobri a gravidez. No começo da quarentena, eu fiquei muito tempo em casa, né? Como todo mundo. E bateu aquela bad real de, tipo assim, o que é que eu vou fazer? Eu sempre fui muito de sair, de gostar de sair. Enfim, e quando eu me vi naquela situação, em casa, sem sair, dia e noite, olhando para as paredes, praticamente, né, eu fiquei bem mal. E associei isso a algum fato de um anticoncepcional, enfim. Eu tava mal mesmo, de verdade. E aí eu decidi por mim mesma parar o anticoncepcional, que na época que eu tomava era o ciclo 21, que não era bom. E aí o que eu tinha na cabeça? Não, eu vou me consultar pra saber o melhor que eu vou tomar pra poder eu não ter tantos sintomas ruins. Eu tava associando o anticoncepcional a isso, a acabar que eu parei, né? E aí acho que não deu uma semana depois, assim, fazendo os cálculos, né? Eu já estava grávida, porém não sabia. Então, quando foi no mês de julho, eu até anotei, só um segundo. No mês de junho, na verdade, eu fiz um teste de gravidez, porque eu tava sentindo muita sensibilidade nos seios. Mas na minha cabeça não tava. Tudo associava ao fato de eu ter parado o anticoncepcional, porque algumas pessoas relatam que tem alguns sintomas quando para o anticoncepcional, ou também quando começa, né? Cada corpo é um corpo. Então eu tudo associava a esse fator. Aí quando foi acho que foi dia 24, eu vou botar aqui uma fotinha. Eu fiz o teste de gravidez da farmácia. E eu muito leiga, né? Primeiro bebê, tracinho claro, outro tracinho escuro. E pra mim aquilo ali era negativo. Mal sabia eu, se você tá com essa dúvida dos tracinhos, viu? Se der um tracinho claro, outro escuro, você tá grávida, viu? Não tem essa. Então, eu, por não saber, também não tive, assim, alguém pra me esclarecer se aquilo era ou não positivo. Eu, na minha cabeça, estava com um teste negativo. Beleza, continuei minha vida normal, sabe? Pra mim tinha dado negativo. Até que depois, passando um tempo, eu comecei a sentir bastante enjoo, e aí eu já tava achando que eu tava com gravidez psicológica. Senti uns enjoos, a sensibilidade nos seios era assim, fazendo muito xixi também, muito xixi. Desde o início a gente tem esses sintomas, normalmente, né? Então eu falei com o meu namorado e decidi, não, vamos fazer um exame, né?
E aí coincidiu que o exame foi feito no mesmo dia do meu aniversário, 11 de julho, o exame de sangue. Mas, na minha cabeça, eu não estava grávida de jeito nenhum. Beleza, fomos lá na clínica e o resultado saiu no mesmo dia, né? Depois de meia horinha que a gente ia ficar esperando. Beleza, vou ficar aqui esperando. Eu tinha certeza que ia dar negativo, não tava nem preocupada. Quando o César, que é o meu namorado, ele, Bianca, tu tá grávida. Ele já falava que eu tava grávida. Tipo assim, na cabeça dele eu já estava grávida. Mas pra mim eu não tava, né? Não estava mesmo, era tudo psicológico. E aí quando sai um reagente. E eu sem saber o que era reagente, pesquisando no Google, César, Bianca, tu tá grávida. E eu desesperada. Não tô grávida, não tô grávida. Até que caiu a ficha. Quando caiu a ficha, minha filha, eu comecei a chorar que realmente eu estava grávida. Depois disso, fui ao médico e descobri que eu tava com 7 semaninhas. E ainda era muito pequenininho, mas já dava pra ver alguma coisinha ali dentro. Porque tem mamães que nesse período, quando tá ainda nas 7 semanas, não dá pra ver nada quando faz a ultrassom. Mas é super normal. Não se preocupem se caso de vocês não tenha dado pra ver nada ainda. No decorrer do período, depois vai aparecer certinho, vai dar tudo certo. Então eu, por mim mesma, não decidi contar a ninguém. Só quem estava sabendo era eu, minha mãe, minha irmã e algumas pessoas mais próximas. E o César, né, meu namorado. Só a gente que sabia, porque eu vi um relato que fala que em cerca de 25% das mamães perdem o bebê no primeiro trimestre. Então, mesmo é uma taxa alta, mas claro que a gente fica na torcida sempre pro lado positivo, mas a gente tem que estar preparada para esse tipo de situação, enfim. Então eu decidi contar depois dos 3 meses. E achei que foi melhor assim, sabe? Não ter aquela pressão, você ficar curtindo o momento. E até porque no começo ninguém vai reparar, sua barriga não cresce tanto. Mas os sintomas que eu tava sentindo bastante era dor nos seios, né? Já falei. Um apetite avassalador, muita fome. Eu sentia fome, assim, de 2 em 2 horas. E era de doer o estômago, assim, aquela fome que se eu não comesse aqui, parecia que corroendo meu estômago, de verdade. Então, acho que muita gente também já relatou isso quando eu vi alguns vídeos, também falavam disso. Então, eu acabei até engordando nesse período. Tem mamães que dizem que não engorda, que sente muito enjoo e vômito. Eu enjoei, mas assim, não tanto quanto outras mamães. E acabei dando engordada. Engordei 2 quilos nesse primeiro trimestre. Em média, foi esses os sintomas. Com 12 semanas, que é o início dos 3 meses, eu fui pra consulta de pré-natal e escutei o coraçãozinho da nossa bebezinha, com 12 semanas. E aí, depois disso, fiquei assim, é o momento mais emocionante. É muito emocionante na hora que a gente escuta o coraçãozinho bater. Porque você sabe que você tá gerando uma coisinha dentro da sua barriga. Isso é muito incrível, muito incrível. Eu, assim, eu penso e penso, eu como Deus é perfeito, né? De Ele nos presentear com algo tão divino, de verdade. Eu fico querendo entender, mas Deus é perfeito demais, é sem explicação até. E aí, quando eu acabei o meu primeiro trimestre, eu vou adiantar um pouco só pra dizer que com 16 semanas, que já é partindo pro segundo trimestre, mas com 16 semanas eu fiz outra ultrassom pra saber o sexo, né? E descobri que é uma menininha. Nós fizemos um chá revelação lindo, vou deixar algumas fotos aqui passando. E assim, foi um momento incrível, assim, eu chamei as pessoas mais próximas, até pelo momento, né, de pandemia. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo falando um pouco se vale a pena fazer chá revelação, se não vale, os pós e contras, né, se vocês quiserem. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu peço muito que vocês, se tiverem gostado, curtam, deem like, comentem, vai estar me ajudando muito. E se vocês também puderem e souberem do amiguinho que tá passando por esse mesmo processo e saber que tem coisas que vai passar que é normal, que a gente vai se apavorar, mas tudo isso vai passar, viu? Então manda esse vídeo pra sua amiga que tá grávida ou que pretende engravidar. Você vai estar me ajudando muito. Beijinho, até o próximo vídeo.